Hoje a gente continua falando sobre casamento, essa é a parte 2. Esse vídeo ficou dividido em duas partes para ficar mais didático, para não ficar muito cansativo. Então o que vai ser abordado aqui hoje são os elementos do casamento. A gente vai falar coisas que na parte 1 do vídeo não foram faladas. Se você não assistiu a parte 1, o link vai estar aqui na descrição. Mas o casamento nas escrituras é comparado entre a unidade entre Jesus e Deus. É com isso que o casamento é comparado. E o resultado dessa união é a plenitude do Espírito Santo. Então tenha isso em mente quando você sonhar com casamento. Sonhar com casamento pode ser literal, mas a maioria absoluta dos sonhos, eles são simbólicos, eles são mensagens escondidas. E é sobre isso, sobre esses detalhes que envolvem o casamento, que hoje a gente vai falar. Mas antes da gente entrar no assunto, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike, e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Efésios 5, do 22 ao 33, vai estar falando sobre esse tema de casamento de maneira mais objetiva na Bíblia. Mas aqui a gente vai tratar dos elementos. Então, quando a gente está falando de casamento, o que significa a roupa de noivo ou a roupa da noiva? Se você estiver vestido de terno ou então talvez de smoking, se você for homem. Se você for mulher, estiver vestida de noiva, o que isso pode significar? Isso vai dizer que você está pronto para um compromisso, ou então que você precisa se aprontar para fazer um compromisso, para estar alinhado ou alguém, uma situação ou alguma coisa. Tenha em mente que o homem, mesmo sendo a figura masculina, pode apontar para a noiva de Cristo. Tenha isso em mente na hora da sua interpretação. Então essa roupa, ela vai falar que você está prestes a receber uma aliança, que você vai se comprometer, ou você vai estar envolvido num compromisso. Você está pronto ou você precisa se aprontar para que esse compromisso ele se concretize? Analise os detalhes do sonho, o que o sonho vai estar te mostrando. Isso tudo do lado positivo, mas e do lado negativo? Isso vai depender se o sonho carrega elementos que de alguma maneira demonstrem algo negativo, algo pesado. Isso vai falar que você está envolvido até o pescoço em uma situação que vai ser ou já está sendo prejudicial para você. Conforme foi falado na parte 1, o casamento está falando de um compromisso. Então, para você entender quais os detalhes que esse compromisso está sendo te passado, analise as roupas que você ou as pessoas do seu casamento estão usando e também o ambiente. Qual é a mensagem que esse ambiente está te passando com relação a essa aliança, esse compromisso ou essa união? Vamos dizer que as roupas estejam sujas. Sujeiras na Bíblia fala de pecado. Se elas estiverem amassadas, vai falar de hábitos, de comportamentos que de alguma forma estão te afetando, que estão te denegrindo, algo que faz parte de você a ponto de denegrir a sua imagem. Isso está apontando que o seu comportamento está sendo marcado por maus hábitos. Isso vai ser no sentido negativo, claro. Então, se as roupas apresentarem essas características, a mensagem vai ser que existe a necessidade de você estar alinhado, de você estar conectado com Deus. Existem correções que precisam ser feitas para que esse casamento, essa aliança, seja algo positivo, que não te acarrete algo que possa ser prejudicial. A roupa rasgada fala de situações que são prejudiciais e que precisam de cura. Então preste atenção se de alguma forma aparecer roupa rasgada no teu sonho, tá? Os padrinhos são as pessoas que no casamento são aquelas que vão dar suporte. Então se você sonhar com um padrinho, quem são esses padrinhos? É você? É outra pessoa? Alguém que você conhece? Ou seja, o padrinho é aquela pessoa que vai dar encorajamento, vai dar conselho, vai dar suporte. É sobre isso que o padrinho está falando. Pelas características de um padrinho dentro de um casamento, ele pode indicar um chamado pastoral. Talvez algo com relação a uma profissão terapêutica. Isso porque a função do padrinho é o apoio. Então tenha isso em mente dentro desse contexto de casamento. A dama de honra é aquela pessoa que abre o caminho ou que mostra, que indica a noiva. Será que é alguém que está apontando para a noiva de Cristo ou que ajuda a noiva de Cristo ou a pessoa que está vestida de noiva a chegar até o seu compromisso? Talvez falando da noiva de Cristo, levando a noiva de Cristo até Jesus? E se for esse o contexto, vai estar falando de um dom de evangelização, falando do dom evangelístico. Veja que essa dama de honra, é aquela que muitas vezes carrega a aliança.
é aquela que abre o caminho, que introduz a noiva. Então pode ser que você precise seguir os passos dessa dama para que ela te leve no caminho certo. Isso se o sonho for do lado positivo. Mas do lado negativo, pode indicar alguém que está te levando a fazer uma aliança que venha a ser prejudicial para você. Então analise, você deve ou não seguir essa dama de honra. Convidado é aquele que é a testemunha ocular. Ele está fazendo parte, ele está vendo aquilo que está acontecendo. Isso que está acontecendo, essa união, é algo positivo ou é algo negativo? Caso seja algo negativo, pode falar que você está sendo cúmplice, que você está vendo que algo negativo está acontecendo e que você não está tomando partido nenhum. Analise o que o sonho está te mostrando. Já do lado positivo, pode falar que você está fazendo parte do começo, talvez de uma igreja, de uma empresa, que você é parte de alguma forma, talvez para orar, para interceder, para uma nova aliança que esteja nascendo. O carro que leva a noiva ou o noivo até o casamento está falando de um destino. Aquilo que te leva para o seu compromisso. O seu destino é esse compromisso. Ou então, talvez esse destino ou esse carro se desvie desse compromisso. Isso é bom ou isso é ruim? A festa, a recepção, está falando de comemoração. Está falando de um tempo de prosperidade, um tempo de festa, onde Deus está agindo de maneira abundante na sua vida. Já se a festa for de alguma forma negativa, pode mostrar algum engano, que você acha que essa relação, essa aliança, esse casamento é algo positivo, mas na verdade está sendo celebrado algo que é prejudicial. O contexto é que vai te dizer o que isso realmente significa. Sonhar com alguém que já é casado, isso quer dizer que você deve ou que você vá se casar com essa pessoa? De jeito nenhum. Sonhos são simbólicos e sonhar, na verdade, casando com alguém, você deve analisar o que essa pessoa representa, qual é o dom, talvez a profissão, qual a habilidade que ela tenha. Talvez haja alguma mensagem através do significado do nome dela, mas de forma alguma vai querer dizer que você deve se casar com alguém que já é casado. E se você sonhar que você está se casando com seu próprio marido, isso vai expressar a necessidade de você renovar os seus votos, de viver novas aventuras, de você levar esse relacionamento para outro nível, para um nível mais profundo. Talvez você tenha descuidado, você esteja descuidado desse seu relacionamento e você precise refazer, renovar os seus votos. Do lado negativo, pode ser que você está se descuidando tanto do seu casamento que é preciso que você volte ao que era, renovar aquilo que foi um dia, renovar os seus votos. Se você estiver passando uma crise no seu casamento, pode ser que Deus esteja profetizando na sua vida que Ele quer renovar, refazer os seus votos. É muito comum em sonho você sonhar que está se casando com uma pessoa que você não consegue ver o rosto. Na verdade, esses sonhos você está se casando com o próprio Deus. E nesses sonhos, Deus está se comprometendo contigo em alguma área, por algum objetivo. Ele está querendo levar o seu relacionamento com Ele para um nível mais profundo. Isso está falando da unidade entre Deus e você. Já do lado negativo, pode falar que você está se envolvendo com um desconhecido, que você não sabe o terreno que você está pisando. Então, quando você se casa com uma pessoa que você conhece em sonho, novamente, você deve pensar, você deve analisar o que essa pessoa representa. Ela tem alguma habilidade, algum dom, algo que de alguma maneira se destaca na vida dela? O que ela representa para você? Quando você pensa nela, o que te vem em mente? Isso pode ser talvez boas emoções, boas atitudes, ou talvez do lado positivo, se essa pessoa tem uma carga, uma característica de carga negativa, pode falar que você tem essa mesma carga, que aquilo que essa pessoa representa também está sendo envolvido, ou seja, você está casado com aquilo que essa pessoa representa. Isso pode ser algo positivo, se falar de um dom, de uma habilidade, uma característica positiva, mas pense também talvez emoções, cargas negativas que essa pessoa carregue e que de alguma forma em sonhos do lado negativo pode mostrar que você também tem de maneira perpétua essas mesmas características e no caso você precisa reverter isso, tá? Vamos dizer que você esteja pensando ou buscando em Deus qual profissão que você deve estudar, o que você deve fazer da sua vida. E você sonha que você se casa com seu vizinho e o seu vizinho é bombeiro. Isso pode indicar como resposta de Deus de que essa é a profissão que você deve seguir, ser bombeiro. Se você sonhar com alguém que fez parte do seu passado, considere também
que pode ser que esse casamento esteja apontando para algo que você está preso no tempo em que você convivia com essa pessoa. Essa pessoa pode ser uma marca temporal para te mostrar que você está preso de um lado positivo ou de um lado negativo a algo que você viveu nesse período que você convivia com essa pessoa. Pode ser algum hábito, alguma atitude, algo que você deva recuperar. Vamos dizer que você estudasse muito, você se empenhasse muito, que você buscasse muito a Deus na época que você convivia ou conheceu essa pessoa. Então, e você está casando com ela. Talvez você precise voltar a esse hábito, voltar a essa aliança com Deus. Isso do lado positivo. Já se ela representar algo negativo, se ela estiver atrelada ao tempo que você convivia com ela, com alguma situação negativa, você pode estar presa, você pode estar com aliança de alguma maneira, talvez das suas atitudes ou das suas emoções, algo que aconteceu nesse tempo e que na sua atualidade está afetando a sua vida. E nesse caso do lado negativo, você tem sempre que procurar se livrar disso, né? Sonhar que se casa com o ex-namorado, ex-marido, vai falar de você estar preso ou a essa pessoa, ou a situações, emoções que você viveu com essa pessoa. Isso tá, de alguma forma, tá trazendo o passado para o seu presente, de forma a te deixar presa numa situação, presa ou alguma emoção que essa pessoa te causou, ou então a essa pessoa. E nesse caso, o sonho provavelmente vai ter uma carga negativa, porque você está trazendo algo do seu passado que não deveria mais fazer parte e que de alguma maneira está afetando o seu presente. Vamos dizer que você se case em um lugar, talvez uma praça da cidade, talvez uma igreja específica. Isso vai estar falando que de alguma maneira você precisa se envolver ou estar de alguma forma conectada a esse lugar. Pode ser que esteja falando que você tem autoridade sobre esse ambiente. Se for uma igreja, talvez você deva se conectar, fazer parte desse grupo, fazer parte dessa igreja ou pelo menos interceder por esse lugar. Provavelmente o seu chamado, o seu propósito, o momento da sua vida, daquilo que você está vivendo, de alguma forma vai estar conectado com isso que você tem, com esse lugar que você está se casando no sonho. Se você sonhar se casando com alguém do seu passado, isso pode indicar também que o seu chamado, e isso vai depender daquilo que a pessoa representa, mas pode também apontar que o seu chamado de Deus vem desde aquela época, tá? Se você sonhar que está se casando com alguém que é casado e alguém que você conhece que faz parte do seu convívio, pode ser que você esteja com inveja do relacionamento dessa pessoa. Ou talvez que você admira características que esse casal tenha e que você gostaria de ter isso na sua vida. Do lado positivo, pode falar que você deve buscar alguém que tenha essas características. Se no sonho tiver o anel, a aliança de casamento ou o anel de casamento, isso vai apontar que essa união, esse compromisso, ele está selado por Deus, que Deus está abençoando essa união. Se for um anel de noivado e não o de casamento, isso está indicando o começo de um relacionamento que vai te levar para um compromisso sério, para um compromisso de vida inteira. Então, se for casamento, está falando do selo de Deus e houver o anel. Está falando do selo de Deus nessa situação, nesse casamento. Isso do lado positivo. Do lado negativo, se seria algo que o inimigo está selando e você deveria se desvencilhar disso. Já se for um anel de noivado, fala do início, do marco, do momento que está começando um compromisso que é para durar a vida inteira. Algo que vai te levar para um processo, para um nível de entrega mais profundo. Analise se esse anel está te trazendo coisas boas ou te trazendo coisas ruins no sonho, através dos detalhes. Então, sonhar com casamento pode ser no sentido literal, da sua vida conjugal, mas pode estar falando de um projeto, de uma aliança, pode estar falando da sua vida espiritual, do seu compromisso com Deus, talvez você fazer parte de uma corporação, toda e qualquer coisa com a qual você vá se envolver e que reflita da sua vida de uma maneira perpétua, de uma maneira até o final da sua vida. Algo que vai fazer parte de você, que vai andar em unidade contigo. Mas você tem algum sonho com casamento que não foi citado nesse vídeo? Fale aqui conosco. Mas se você sonhou com casamento, sonhou? E daí?